Você que trouxe o livro santo, faça assim para mim, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda vamos a palavra de Deus. Sansão é o personagem que começa nesse texto. Foi o homem que na Bíblia Sagrada é a maior expressão de alguém cheio do Espírito Santo. Sansão teve algumas particularidades. Por exemplo, Sansão foi um homem que antes do seu nascimento, um anjo de Deus, o ser divino, anunciou o seu nascimento. A mãe de Sansão era estéril, não tinha filhos, embora o seu pai Manoá desejasse, mas eles não podiam conceber. E Deus, em sua onisciência, em sua onipotência, viu trazer à existência a vida de um homem e entregar este homem como filho daquele casal, Manoá e sua esposa. Sansão teve tudo da parte de Deus para ser um dos homens mais vitoriosos da Bíblia Sagrada. Sansão dispõe de uma presença, de uma força poderosa do Espírito Santo. No entanto, este homem chamado Sansão, e só para você ter uma ideia da força do Espírito que se manifestava nele, certa vez ele arrancou as portas de uma cidade filisteia chamada Gaza. Arrancou as portas e levou por cerca de 60 quilômetros e colocou no cume de um monte. Matou 1000 homens de uma só vez, dentre outros feitos poderosos que Deus lhe concedeu. Um leão, ele sem aparato nenhum nas mãos, rasgou o leão ao meio, pegou na mandíbula e abriu o leão. Rasgou no meio. Mas foi um homem que fracassou. E dentre os vários fracassos da Bíblia, dos homens de Deus na Bíblia, o de Sansão é um dos piores. Era um jovem. Nós vamos analisar aqui rapidamente algumas escolhas erradas de Sansão que levaram ele à queda. Por quê? Porque Deus quer livrar a mim e a você de cair. O diabo está à espreita. Nem se engane, porque o diabo está à espreita e ele quer lhe devorar, ele quer lhe destruir, ele quer tirar você da presença de Deus. Mas Deus, esta noite, aconselha os jovens aqui presentes a olhar para a vida de Sansão e tirar algum proveito. Ensinos práticos para aplicar a sua vida. O primeiro erro que a Bíblia Sagrada nos mostra sobre Sansão, o erro, escolha. Sansão, ele era, como o texto nos ensina, ele era nazireu de Deus. Números capítulo 6 fala dessa classe de pessoas. Era alguém que se dedicava completamente a Deus. Isso poderia ser feito durante certo tempo da vida ou durante toda a vida. No caso de Sansão, ela veio determinada por Deus. Ele será nazireu, santo, consagrado a Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Eu e você somos consagrados a Deus. Nós já entregamos a nossa vida a Cristo. Como Sansão, que tinha pacto com Deus, nós temos um pacto com Deus. E algumas coisas precisam ser observadas neste pacto. O primeiro erro de Sansão é que ele, e só falando aqui rapidamente, o nazireu, ele não podia, dentre outras coisas, tocar em nada imundo. Não poderia tocar em um cadáver, mesmo que seja o corpo do seu pai ou da sua mãe, se viesse a morrer, ele não poderia tocar, porque se tornava impuro. Isto fazia parte do pacto da consagração do nazireu a Deus. O nazireu não podia comer nada procedente da vide, desde sua semente até o seu fruto, nada da vide. E não podia cortar o cabelo, fosse homem, fosse mulher. Fazia parte do pacto. A primeira escolha errada de Sansão, e aqui começa a queda dele, porque quando alguém cai, quando alguém desmorona, ali não é o ponto fundamental. A coisa
começou há muito tempo atrás. Provérbio diz, se não me engano, no capítulo 16, em um dos versículos, que não há maldição sem causa. Da mesma forma que a andorinha faz o seu caminho. A primeira escolha errada de Sansão foi casar-se com uma mulher filisteia. Isso está em Juízes capítulo 14, versículos 1 a 3. E desceu Sansão a Timna, ou Tinate, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai em namoro mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura entre as filhas de teus filhos ou de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-lhe esta, porque ela agrada, olha para mim, ela agrada aos meus olhos. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 3. Deus proíbe terminantemente que os hebreus casassem com mulheres de outras nações. O versículo 3 e 4 explica por quê. Porque quando Deus diz não, é melhor obedecer o não de Deus, porque Ele sabe o que está dizendo. Aleluia. Quando Deus manda o homem e a mulher fugir de alguma coisa, Deus sabe o que está fazendo. Ligue com a sua natureza, porque ela é mais forte que você. Deus manda o cristão fugir do diabo. Aliás, resistir ao diabo, mas manda ele fugir da natureza humana. Qualquer que brincar com a natureza humana pode ser o homem mais cheio do Espírito Santo. Olha o exemplo aqui. Se brincar com a natureza humana, ele vai cair. Aí Deus diz: para que eles ou elas, os filhos ou as filhas das nações, não façam desviar os filhos de Israel. Mas Sansão, em sua teimosia, mesmo sendo advertido pelo pai, pela mãe, aconselhado pelo pai e pela mãe, disse: eu quero esta, filisteia, inimiga do meu povo, porque é ela que agrada aos meus olhos. Quantas vezes, jovem adolescente, papai e mamãe têm aconselhado você, tem advertido? E muitos jovens, muitos adolescentes, deixam de desfrutar da sabedoria proveniente do seu pai e da sua mãe, do temor que Deus quer na vida deles, para colher fruto amargo da desobediência. Sansão queria uma filisteia, uma mulher que era inimiga do seu povo. E aí os pais de Sansão dizem: fala em circunciso, tem a palavra aqui. Não há mulher entre nós, entre o nosso povo, para que você vá tomar uma filisteia, uma filha dos filisteus, aqueles incircuncisos. A circuncisão era pacto de Deus com Israel. Os pais de Sansão estavam dizendo para ele: olha, ela não tem pacto com Deus, ela não ora. A Sansão diz: mas ela que quer. Ela não jejuma. Sansão diz: mas ela que quer. Ela não lê Bíblia. E Sansão diz: mas ela que quer. Ela não vem para a igreja, não frequenta a igreja. E Sansão: é ela que eu quero. Os jovens estão entendendo? Diga amém. Amém. Sansão teimou, quebrou o quinto mandamento da lei de Deus: honra e obediência ao pai e à mãe. Eu quero a filisteia, porque ela agrada aos meus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. O princípio de Deuteronômio 7 a 3 ainda está em evidência hoje. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis ou com os incrédulos. E lá Paulo faz 5 perguntas. Que comunhão tem a luz com as trevas? Tem comunhão? Não tem. O fiel com o infiel tem comunhão? Tem acordo? O templo de Deus, que é você, e o templo do diabo, que são eles lá fora, tem comunhão? Tem acordo? Não tem. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O Senhor te ama, por isso Ele trata com você nesta noite. Eu tenho certeza, meus irmãos, que esta palavra é de Deus para os nossos.
Agora escute o que eu vou dizer. O Espírito Santo falou no meu coração. Existe alguém aqui nesta noite presente que é jovem ou é adolescente, eu não sei. Mas o Espírito Santo falou no meu coração. Mesmo depois de uma advertência dessa, a pessoa ainda vai seguir a sua escolha errada. Mas sabe uma coisa? O Espírito Santo está falando através da sua palavra. Você não está desavisado. Aleluia, Deus. A primeira escolha errada de Sansão, em que começa a desenrolar a queda dele, foi a escolha em casar com uma mulher inimiga do seu povo. Qualquer relacionamento que se baseia somente na visão, somente porque ele é bonito, somente porque ela é bonita, não vai durar até que a morte os separe. Tem que ter muito mais que isso. E o jovem cristão, ele procura a esposa, o esposo, antes de procurar com o coração, ele procura aqui, ó. Porque o que Deus dá é excelente. O que Deus dá é excelente. Você pode ler a história depois, não tem como a gente entrar em detalhes, mas o casamento de Sansão fracassou, não deu certo. Ele foi traído, ficou machucado, foi incitado à ira, porque o casamento não deu certo, ele foi traído pela esposa ministério. A segunda escolha de Sansão foi tocar naquilo que era imundo e impuro. Sansão convence os seus pais a descerem e acertar o casamento com a Filistéia, porque pai não é assim. O filho é errado, mas é pai e mãe. A gente às vezes passa ali frente à casa de custódia, está lá o motim, e está vendo rebelião, e tem pai e mãe chorando ansioso para ver o filho. Para mim pode ser um malandro, um assassino, um estuprador, alguém que não presta, mas para ele é filho e filha. Aí os pais descem com Sansão, e presta atenção no detalhe: Sansão não quer seguir o conselho do pai, Sansão não quer seguir o conselho da mãe, mas quer que o pai e a mãe patrocinem o casamento. Papai e mamãe, não obedeçam você, não quero saber dos seus conselhos, eu quero que você patrocine o que eu quero. Aí no dia dos pais, no dia do pai, no dia da mãe, faz homenagem, isso, aquilo, outro, sabe que a Bíblia exalta? É a honra, é a obediência. De nada adianta fazer homenagens nas redes sociais e declarar para os outros: amo pai e mamãe, não vivo sem meu pai e sem minha mãe. Mas afinal de contas, você está obedecendo, você está honrando? Porque o que Deus está olhando é isso. Se você honra, se você obedece. Os pais de Sansão descem com ele, e no meio do caminho um leão novo sai ao encontro de Sansão quando ele se aproxima das vinhas de Timnate. E o texto diz que está nos versículos 5 a 9 do capítulo 14. Ele pega o leão e o fende de alto a baixo como quem fende o cabrito. Rasga o leão ao meio e deixa o leão morto. E segue para Timnate, acerta o casamento. Volta, algum tempo depois, Sansão desce para Timnate para receber a sua esposa. Lá vai haver uma festa, umas bodas, que durará 7 dias. E quando eles estão vindo pelo caminho, os versículos 5, 6, 8 e 9 do capítulo 14, o texto diz que Sansão, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto. O que Sansão encontra lá? Quem lembra? Sansão encontra mel na carcaça do leão. Sansão, apartando-se do caminho. Não se aparte do caminho, porque você vai errar. Não se aparte do caminho, porque senão você vai errar. E Sansão vai ver o corpo do leão. Tem muita gente que já venceu o leão, já venceu o inimigo que queria destruir a sua vida, já venceu o pecado, a impureza que queria destruir a sua vida, que queria levar para o inferno. Mas ele quer voltar para ver o corpo do leão morto. É um erro. Não queira ver aquilo que você já venceu.
Não queira voltar àquela prática que você já venceu. Aquilo que você não pode tocar, não queira ver. Ah, mas é só mais uma olhadinha, a última olhada. É o último acesso. É a última ligação, é a última mensagem. Não faça isso. Porque Sansão não sabia, mas o diabo havia colocado na carcaça do leão mel, um atrativo. Se você voltar para ver aquela prática antiga, o diabo tem posto lá no atrativo e você poderá ser fisgado pelo diabo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Você já venceu, deixa para lá. Siga o caminho, não se desvie do caminho. A Sansão chega, está a carcaça do leão, mas tem mel. As abelhas fizeram um enxame ali, tem mel. E contato com o corpo morto do leão, Sansão não podia, como sendo nazireu, tocar em nada impuro. E Sansão vai pegar no mel, na enxame de abelhas que está em contato com o corpo do leão morto. Sansão vai se tornar impuro. Sansão vai quebrar um princípio do nazireato, não tocar em nada impuro. E Sansão vai tocar e vai se tornar impuro. Então aí já se quebra a primeira cláusula do pacto de Sansão com Deus. Sansão não pode tocar, mas ele toca. Tem muita gente procurando felicidade na infelicidade, procurando amargo no doce. Era mel, mas para Sansão era um veneno, porque ele estava em contato com o corpo de um leão morto. Pode parecer bom, pode parecer gostoso, mas se Deus me proibiu, não posso tocar. E tem gente aqui nesta noite, adolescente e jovem, que está com a mão no mel que o diabo colocou para ele. Sansão não fica satisfeito em comer do mel. Ele toma do mel, come e sai andando. E leva para o seu pai e para a sua mãe. O texto diz que ele oferece para o pai e para a mãe. E o pai come, a mãe come, mas não sabem a procedência do mel. Sansão toma do impuro e sai andando. E tem muita gente que está cantando, que está pregando, que está tocando, que está ministrando, mas está com a mão naquilo que é impuro. Mas ninguém sabe, ele não declara. E continua cantando, continua louvando, continua ministrando, mas está no impuro. Mas a casa vai cair. Se não houver conserto, se não houver retratação com Deus, a casa vai cair. Se não houver retratação com Deus, reconciliação com Deus, vai haver uma desgraça espiritual. Eu queria que você, jovem adolescente, me entendesse nesta noite. Eu estou falando isso aqui com muito temor de Deus nesta noite. Mas eu sei que é o que Deus quer que você ouça nesta noite. Deus tem um negócio com você. E você precisa ouvir isso nesta noite. Sansão toma do mel e sai andando. Não morreu, não caiu, sai andando. E às vezes a gente recebe aqueles que estão em eminência na igreja, porque eles estão vivos. Embora tenham tocado e tomado daquilo que é impuro, estão vivos, estão andando. Sansão levou para o pai, levou para a mãe. Quantas vezes o pai e a mãe têm se envolvido com coisas que não agradam a Deus por causa do filhinho e da filhinha? É aquilo que é impuro que ele leva para o pai e para a mãe. Acaba envolvendo toda a família. Por favor, poupe o seu pai, poupe a sua mãe. Siga os conselhos de Deus. Então, primeiro, Sansão escolhe casar com uma mulher inimiga do seu povo, a Filisteia. Segundo, Sansão resolve tocar naquilo que é impuro. A terceira escolha de Sansão
foi se envolver com a prostituição. Meu Deus, como é que um homem de Deus, escolhido por Deus, se envolve com tanta coisa errada, faz tanta coisa errada? É retrato nosso. Está registrado na Bíblia para nosso ensino. São escolhas, Deus não quer, mas eu escolho. Sansão escolheu, Sansão decidiu. E foi agindo baseado nas suas escolhas erradas, mas eram escolhas. E Deus, onde é que fica Deus? Deus está vendo tudo, está deixando Sansão, dentro do seu livre-arbítrio, decidir se quer assumir o seu papel diante de Deus ou não. Não responda, você quer assumir o seu papel diante de Deus hoje à noite ou não? Não responda. Você, Deus escolheu você como nazireu de Deus. O seu nascimento talvez não foi pronunciado como Sansão. Um anjo desceu e anunciou o nascimento. Mas o Salmo 139, versículo 10 ou 12. No ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. E toda a sua história estava escrita no seu livro. Você é um escolhido de Deus. E Deus quer que você ande como tal, escolhido dele, consagrado a ele, dedicado a ele. Sansão resolve se envolver com a prostituição. Juízes capítulo 16, versículo 1. E foi-se Sansão a casa e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Aí ele vem e diz, passou a noite com ela. A nova tradução da linguagem de hoje diz que teve relações com ela. Uma prostituta. Nem preciso dizer que era proibido por Deus. E em Deuteronômio 23, 17, a Bíblia diz, não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Era proibido, claramente proibido. Mas Sansão escolhe se prostituir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz, foge da prostituição. Deus está mandando fugir. Quem foi mais forte diante da prostituição? Isso é pergunta retórica. José, o chamado José do Egito, ou Sansão? Olha a força de Sansão, né? O Espírito do Senhor vinha, se apoderava dele, ele matava o exército. Mas José foi mais forte diante da prostituição. José fugiu. Tem muita gente que, se fugir hoje, é ridicularizado, é condenado pela sociedade. É besta, não sabe o que está bebendo. Não sabe como é bom. Esse negócio de virgindade já passou a séculos. Não. Você é puro. Você é pura. Você é consagrado a Deus. Você é consagrada a Deus. Para você isso é dado. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a palavra prostituição é no grego porneia. E o seu conceito envolve homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação e bestialidade. Sansão resolve se prostituir. Ai, irmão, queria, mas eu vou falar. Mas eu não aguento. Aí a Bíblia diz, se alguém não pode se conter, que casas. 1 Coríntios capítulo 7. Porque é melhor casar do que abraçar-se. É melhor casar do que viver na lascívia. É melhor casar do que ter vida de casado sem ser casado, porque tem condenação de Deus. Você ainda pode dizer um amém? Amém. Sansão resolve se prostituir. A quarta escolha de Sansão e a última que eu quero falar aqui. Sansão escolhe contar o seu segredo com Deus para uma mulher novamente filisteia. A primeira mulher com quem Sansão se envolve, ela era filisteia. A segunda mulher que Sansão se envolve era filisteia, essa prostituta. A terceira mulher que Sansão se envolve, Dalila, também era dos filisteus.
Sansão tinha uma fascinação para a mulher não crente. Vou usar essa tecnologia. E olha o que aconteceu com ele. Já vou citar para você o que aconteceu com ele. Deus não quer para você. Versículo 17 do capítulo 16. Depois que Dalila investe 3 vezes. Irmãos, é interessante como Dalila investe. Dalila significa delicada ou fraca. O forte, Sansão, é vencido diante da fraca Dalila. Porque quando o homem deixa a vontade de Deus e começa a andar dentro da sua escolha, ele vai se tornando cada vez mais fraco. E embora o diabo seja muito, infinitamente mais fraco do que Deus, aquele que está ficando fraco porque ele está se afastando de Deus vai ser vencido pelo diabo. Se você e eu permanecermos na presença de Deus, diante do forte, o diabo jamais nos vencerá. Sansão, a Dalila recebe 10 quilos de prata para descobrir o segredo de Sansão. E o interessante, Sansão estava apaixonado. Versículo 4 do capítulo 16 diz que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoré chamada Dalila. As versões tipo linguagem de hoje, ele diz que ele se apaixonou. Ela chega para Sansão e diz: Sansão, me declara o segredo da tua força. O texto diz que ela joga claro. Ela diz: para que te possa afligir. Irmãos, ele não estava normal. Sansão estava dominado pela paixão. Ela diz: olha, eu quero o segredo da tua força para eu poder te afligir. E ele vai cedendo até acabar com dano. Aí ele diz: amarra-me com 2 quilos de vinhos. E aí a minha força vai embora. Ela tenta 3 vezes, eu estou resumindo aqui. Depois da terceira vez, o texto diz que ela importuna Sansão. E sucedeu que, versículo 16, capítulo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, porque o diabo não brinca, ele está todos os dias. Você acha que venceu? Muito bem, você venceu, mas hoje ele volta. Você vence hoje, mas amanhã ele volta, porque ele quer te derrubar. E você só será vencedor, eu só serei vencedor se permanecer firme diante de Deus. Todos os dias, com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Ao versículo 17, ele abre o coração e conta o segredo para ele. Tá bom? Versículo 17, capítulo 16. E descobriu-lhe todo o seu coração. Se você tiver que descobrir seu coração, descubra-o para Deus. Aleluia. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tem gente que se complica na vida em diversos aspectos, porque não sabe ficar de boca fechada, não sabe guardar segredo. Descobriu todo o seu coração. A mulher faz ele dormir sobre os joelhos dela, no colo dela, chama alguém e corta os cabelos dele. Rapa. Quando ela rapa o cabelo de Sansão, aí ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí Sansão pensa que vai fazer como das outras vezes, levantar-me, eu vou me levantar e vou fazer como das outras vezes. Quando o camarada começar a dizer eu, está em péssimo estado. Porque você canta porque a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Você prega porque o Espírito Santo está na sua vida. Você serve na eficácia porque o Espírito Santo está na sua vida. Mas se ele sair, você não faz coisa nenhuma. Aí o versículo 20. A Bíblia diz que Sansão se levanta e não sabia que já o Espírito do Senhor, o Senhor havia se afastado, se retirado dele. Porque Sansão resolveu andar dentro das suas escolhas erradas. Sansão caiu, Sansão fracassou. Mas Deus não escolheu o irmão Pedreiro para ser nazireu, para começar a libertar o povo de Israel de sob o jugo dos filisteus? Sim. E o texto até diz, quando ele escolhe a mulher filistea para casar, aí a Bíblia diz: e não sabiam seus pais que isto vinha do Senhor. Como é esse negócio?
é que mesmo dentro da teimosia do homem, Deus cumpre os propósitos dele. Tudo aquilo que Deus traçou vai acontecer, porque Ele é soberano. Os seus planos, projetos não se frustram. Sansão dentro da teimosia, mas Deus usava a teimosia dele para começar a libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus, e por isso que aconteceu, era só para começar, e Deus cumpriu esse propósito. Quando o cabelo de Sansão é rapado, 5 coisas acontecem na vida de Sansão. Não vou entrar em detalhes, vou só citar 5 perdas que Sansão sofreu. A primeira perda, a perda do Espírito Santo. Capítulo 16, versículo 20. Porque ele não sabia que já o Espírito tinha, o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, presta atenção. Sansão, a queda dele começou, durou um certo tempo. Sansão casa com a Filisteia. Sansão toca naquilo que é impuro, o pacto é rompido. Quando ele está casando, ele dá uma festa, dá um banquete. E alguns historiadores e até israelitas, pessoas dos judeus da Arca, acreditam que Sansão tomou vinho também. Quebra o segundo pacto, quebra a segunda cláusula do acordo. E por último, Sansão conta o seu segredo. Deus está com Sansão até agora. Porque embora alguém seja crente em Jesus e às vezes se envolve na prostituição, mas ainda é crente, ainda quer Deus, Deus vai segurando. Ele vai quebrando os princípios, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando. Mas se ele continuar quebrando os princípios de Deus, vai chegar um momento que o Espírito Santo sai da vida dele. Deus segurou o pacto enquanto pôde. Quando Sansão quebra a última cláusula das 3, o Espírito Santo se retira de Sansão. A primeira perda de Sansão foi a perda da presença de Deus. Não queira isso para a sua vida. A segunda perda de Sansão foi a proteção divina. O texto diz: então os filisteus pegaram nele. Irmãos, enquanto Sansão estava conservando o pacto com Deus, os filisteus não tocavam nele, não eram capazes de ir contra ele, não eram capazes de vencer. Mas quando ele quebra o pacto, o Espírito Santo se afasta, os inimigos pegam nele. O diabo está à busca da tua vida, mas enquanto você conservar o seu pacto com Deus, ele não vai te tocar. A terceira perda de Sansão foi a perda da visão. Os filisteus arrancaram os seus olhos, o globo ocular, arrancaram fora. A quarta perda de Sansão foi a dignidade. Versículo 21. E o fizeram descer a Gaza. Em Gaza, Sansão fez os destroços, arrancou a porta, aquele negócio todo. Como diz assim, aqui eu entro, que eu quero sair. Sansão é levado para Gaza para reviver alguns momentos dele. Olha, Sansão, foi aqui que tudo começou. Aqui tu começou vitorioso, mas aqui tu começou carinho. E tu vai morrer aqui na miséria. Em Gaza. Deus não quer que você vá para Gaza. O seu lugar é Jerusalém. A quinta perda de Sansão foi exatamente a perda da liberdade. Capítulo 16, versículo 21. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze. O herói dos hebreus agora está preso com 2 correntes de bronze. Ele é levado para uma moinha no cárcere e ele vai fazer o serviço de uma jumenta, de um animal. Ele vai fazer aquele moinho funcionar e fica girando. Mas a Bíblia conta um negócio, um detalhe interessante. Versículo 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou tentar melhorar. Sansão está lá na moinha, girando. E ele está pensando, está refletindo, está revivendo todos os momentos bons e ruins. Toda a vontade de Deus e as suas escolhas ruins. E o cabelo dele começa a crescer. E ele ora a Deus. E Deus exerce misericórdia. Alguém talvez está dizendo, irmão Pereira, eu estou perdido. Não! O Espírito Santo manda te dizer, se você clamar por misericórdia nesta noite, Deus vai restaurar a sua vida.
Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar e venha aqui receber oração, se resgatar com Deus, ser reconciliado com Deus, ser purificado com Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Esquece o nome que está do seu lado. O negócio é com você e Deus nesta noite. Você é escolhido de Deus e Deus não vai te perder. É preciso que você dê ouvidos à sua palavra. Vem aqui à frente, nós não temos muito tempo.